Bom, e agora vamos resolver esta equação, mas vamos resolver não utilizando a fórmula resolvente. Portanto, recordem que é um polinómio completo e, portanto, posso optar ou pela fórmula resolvente ou completando o quadrado, a não ser que se trate de um caso notável. Vamos verificar já agora. Pode-se dar o caso. Tenho que o meu A... Bom, temos aqui um problema. Não é comum, não é matematicamente impossível, mas não é comum surgir aqui um termo que não seja um quadrado perfeito. Portanto, o A ao quadrado é igual a 3x ao quadrado e isso significaria que o A teria de ser igual a raiz de 3x ao quadrado, ou, portanto, raiz de 3x. Portanto, não é impossível, mas também não é comum acontecer. Portanto, como não existe... Portanto, isto aqui tem que ser 2AB, uma expressão do tipo 2AB. Vamos já agora verificar. Portanto, 2AB teria de ser igual a menos 12x. Mas eu sei que o A é raiz de 3x, portanto vou substituir. 2 raiz de 3x, B é igual a menos 12x. Este x vai cortar. E, portanto, ficaremos com 2 raiz de 3b igual a menos 12. Ou seja, b igual a menos 12 sobre 2 raiz de 3. Simplificando, portanto, eu posso aqui dividir por 2 e por 2, fica-se apenas menos 6 sobre raiz de 3, ou seja, menos 6 raiz de 3 sobre 3, ou ainda menos 2 raiz de 3. Portanto, definitivamente não é um caso notável, porque seria precisamente isto que ia ter de aparecer aqui. Portanto, menos 2 raiz de 3 e aparece aqui, ou pelo menos o quadrado disto. Portanto, isto é o b. O nosso b ao quadrado teria de ser menos 2 raiz de 3 tudo ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3 e, portanto, teria de ser 12. Portanto, aqui teria de aparecer 12 também. E isso não acontece e, portanto, não é um caso notável. Vamos então, uma vez que não é um caso notável e não queremos deliberadamente utilizar a fórmula resolvente apenas para fazer como exercício, porque é uma técnica interessante para outro tipo de cálculos, vamos aqui resolver esta equação, mas pelo método de completar o quadrado. O que é que nós vamos fazer? Primeira situação, temos aqui um coeficiente de x ao quadrado que não é 1 e é sempre conveniente ser 1 para facilitar precisamente os cálculos que se vão fazer. Portanto, temos 3x ao quadrado menos 12x mais 18 igual a 0. Vou colocar o 3 em evidência, ficando apenas x ao quadrado como o termo de segundo grau. Menos 12 sobre 3, portanto isto é a mesma coisa que 3 sobre 3. 12 sobre 3x mais 18 sobre 3 igual a 0. 12 sobre 3 é 4, 18 sobre 3 é 6 e, portanto, vamos substituir x ao quadrado menos 4x mais 6, tudo igual a 0 e podemos passar este 3 para aqui para este lado e fica 0 sobre 3, ou seja, 0 também. Portanto, isto é como se este 3, esta constante que está aqui, seja 3, seja outro número qualquer, realmente evaporasse. Não faz diferença nenhuma a nível das soluções da equação. X ao quadrado menos 4x mais 6 igual a 0. Mais uma vez, trata-se de um caso notável? Não. Não, porque 2AB tem que ser igual a 4x, mas agora o nosso A é apenas x. Porquê? Porque eu coloquei este em evidência para facilitar os meus cálculos. Então fica 2xb igual a 4x, vou cortar o x, 2b é igual a 4 e, portanto, b será igual a 4 meios, ou seja, 2. O que teria de surgir aqui, então, seria b ao quadrado, 2 ao quadrado, que é 4, e portanto, o que nós temos aqui é 6. Definitivamente não é um quadrado de um binómio. Então, aquilo que vamos fazer vai ser, primeiro vamos descartar este termo independente, vamos colocar do outro lado da equação para introduzir aqui um outro número que faça com que toda a expressão seja de facto um caso notável. Ora, então temos que x ao quadrado menos 4x mais qualquer coisa que eu ainda não sei quanto é que é
é igual a, e este 6 passa para o outro lado, fica 0 menos 6, menos 6. Né? E como eu vou introduzir aqui um número, também vou ter que introduzir do outro lado para que a equação continue a ser equivalente. Para que isto é como os pratos de uma balança. Portanto, se eu colocar aqui um peso adicional neste prato aqui no outro, do outro lado, terei de colocar o mesmo peso para que a balança continue a estar equilibrada. Portanto, e as equações funcionam exatamente da mesma maneira. Então tenho que colocar aqui, eu quero uma expressão do tipo ax ao quadrado menos, portanto isto aqui é uma diferença, o quadrado de uma diferença, 2ab mais b ao quadrado. Estou já a verificar que o meu a é x. 2ab é igual a 4x e portanto vou substituir o a por x aqui. 2xb igual a 4x, corta, b igual a este, 2 passa para aqui a dividir, 4 mais que é 2, e, portanto eu vou colocar aqui o b, mas ao quadrado, ou seja 4. E aqui também vou colocar 4. Ficando com esta equação então, x ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a menos 2. Okay? Eu vou passar agora este resultado apenas por uma folha limpa, porque o passo que vem a seguir é o mais importante da resolução desta equação. Portanto, tenho x ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a menos 2. E agora o que nós vamos fazer é transformar este resultado num caso notável, que já é, portanto, que é a diferença o quadrado da diferença. Fica que o a é x e o b é 2, então vai ficar x menos 2, tudo ao quadrado é igual a menos 10. Okay? Esta equação estamos a verificar que é impossível. Porquê? Porque eu tenho algo ao quadrado. Portanto, esta expressão toda ao quadrado, seja qual for o valor que eu coloco aqui, o x, portanto, se x menos 2 é negativo, ao quadrado passa a positivo, se já é positivo, ou pelo menos maior do que 2, continua a ser positivo e, portanto, nunca vai ser igual a menos 2 e, portanto, vou classificar esta equação como impossível. E, portanto, o nosso conjunto de solução é apenas o conjunto vazio. Em alternativa, também poderíamos utilizar a fórmula resolvente para confirmar este resultado, porque nós utilizamos a fórmula resolvente com maior frequência e, portanto, normalmente confiamos mais nesses resultados. Então temos 3x ao quadrado menos 12x mais 18 igual a 0. Eu não vou trabalhar a equação, portanto poderia colocar aqui o 3 em evidência para baixar os valores dos coeficientes e tornar, de facto, a equação mais fácil de resolver, mas vou deixar mesmo assim, propositadamente. Então, o nosso a vai ser 3, é o coeficiente do x ao quadrado, o b é menos 12, coeficiente do x, e o c é 18. Então vamos introduzir menos b, portanto, menos 12, ou seja, 12 mais ou menos, b ao quadrado, portanto, o quadrado de menos 12 vai ser igual ao quadrado de 12, que é 144, mas eu vou deixar ser 12 ao quadrado, menos, vamos fazer aqui devagarinho aqui dentro da raiz, 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 18. Isto sobre 2a, ou seja, 2 vezes 3. Isto vai ser então igual a 12 mais ou menos 12 ao quadrado, portanto 144, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 18, vamos fazer aqui à parte, 18, 8 vezes 2, 16 e vai 1, 8 vezes 1, 8 e 1, 9, 1, 2, 1, e vamos somar 6, 9 e 2, 11 e vai 1, e fica 216. 216 é dividir por 6. Eu nem sequer vou continuar a fazer esta conta. O que eu estou a verificar aqui, concluo mais uma vez que esta equação é impossível. Porquê? Porque este número aqui, portanto, o 144 menos 216, cujo valor eu não sei exatamente qual é, eu sei que é negativo, porque este número aqui é mais pequeno em módulo do que o 216. Logo, vai dar origem a uma raiz quadrada de um número negativo, o que em R, como estamos a trabalhar em R, não é possível. E, portanto, classifico novamente a equação como impossível. O meu conjunto de solução é o conjunto vazio.